Nos últimos meses, tem sido comum apresentarmos as maneiras criativas com que as pessoas enfrentam o tédio ou a ansiedade trazidos pela pandemia. Mas antigos hábitos também ajudam a ocupar o tempo e a cabeça, dona Ticiane. Pois é, César, e um deles é a leitura. Muita gente está redescobrindo o prazer de ler e o repertório pode até variar, só que o efeito é sempre positivo. Os livros, eles distraem, eles ensinam e ainda nos permitem a viajar para qualquer hora e para qualquer lugar, mesmo no isolamento, né? Vamos ver agora a reportagem da Ana Paula Neves. Um vírus com poder letal, alto risco de contágio, que provocou o fechamento de escolas, comércios, manteve pessoas distantes umas das outras, transformou o afeto de beijos e abraços em perigo de contaminação e risco de morte. Essa é a história do coronavírus até agora. Ainda tem o uso obrigatório da máscara, o isolamento social. Diante de uma realidade tão difícil quanto a nossa, agora com o coronavírus, muita gente tem buscado um escape. Sabe onde? Nos livros. Títulos de autoajuda e infanto-juvenis eram os mais procurados antes da pandemia. Durante a quarentena, segundo pesquisa, romances e histórias em quadrinhos têm sido a preferência dos leitores. É preciso encontrar estratégias para a manutenção da saúde mental. E a leitura é uma delas. Caio tem controlado a ansiedade lendo muito. Desde os meados de março, tenho dedicado mais tempo para a leitura de livros físicos. Já li 3 durante a pandemia, nesses 6 meses aí que a gente está de quarentena. Estou no 4, iniciei o 4 agora. Os meus temas assim, de preferência são os romances mesmo. Textos de ficção eram para momentos de lazer, algo raro na rotina corrida do Relações Públicas. Aí, o mundo parou e ele aproveitou o tempo para ler. Buscou alguns exemplares na estante de casa mesmo. O livro serviu como mais uma fonte de ocupação de tempo também e um pouco de distração às coisas que estavam acontecendo no mundo, porque também não dava para ficar só acompanhando as notícias da pandemia. Tem vários aprendizados. Você vai conhecendo e aprendendo a ter um senso crítico melhor, a criar um bom senso mesmo e próprio, né? Não ficar só preso ao senso comum. Os livros digitais têm sido a escolha da Aline. Muitas editoras liberaram acesso gratuito ao e-book ou com preço mais acessível. Eu intensifiquei na pandemia o meu hábito de leitura de forma digital. A procura por e-books passou de 20 milhões de exemplares entre os meses de março a julho. Somadas às 3 maiores distribuidoras de livros digitais, um salto de 22 mil títulos por dia antes da pandemia para quase 200 mil diários. Antes da pandemia, eu fazia mais leituras de autodesenvolvimento e de carreiras. E após a pandemia, eu comecei a ler livros mais leves, de biografias ou de ficção. A Aline já leu 8 livros digitais em quase 6 meses. Como eu estou trabalhando no home office, então esse tempo que eu tinha de deslocamento, agora me sobra. Então eu consigo intensificar os meus hábitos de leitura, porque uma parte desse tempo eu dedico a isso. Para quem curte as redes sociais, além de fotos e vídeos, livros. Vinícius criou uma publicação gratuita e exclusiva para esse meio de comunicação. É um jeito de brincar com todo mundo que tentou adivinhar como seria o mundo no pós-pandemia. Então, por que não pensar um livro num lugar onde ele é completamente inesperado, que é uma rede social? O acesso é livre e em cada post, um conto sobre a possível volta dos beijos, o cotidiano pós-pandemia, na visão do escritor. A ideia do livro ela nasceu no 2º ou 3º mês da quarentena e foi muito de uma inquietação minha, de não conseguir saber como ia ser o mundo amanhã, se ia bater um novo recorde de mortes, ou se ia sair a vacina logo, ou se ia demorar um ano. Então é uma necessidade de criar um futuro num momento que a gente não tinha muita perspectiva. Esse hábito só traz benefícios. Ler aumenta o repertório para conversas, melhora o senso crítico, ativa o funcionamento do cérebro, nos torna mais criativos. Usar o tempo livre para ler
é preencher os minutos com conhecimento e a cabeça com sábios pensamentos. Estamos vivendo uma fase difícil devido à pandemia. Aumentaram os níveis de estresse, de ansiedade, de angústia. Vamos aproveitar essa quarentena para ler livros que gostamos e também para conhecer novas literaturas. Incentivar a leitura às nossas crianças e jovens também.